Eu sou Daniele Petroli, sou estudante do curso de Direito da Universidade Federal do Pará e atualmente estou no 9º semestre da graduação. Entre agosto de 2020 até agosto de 2021, eu fui bolsista de iniciação científica na modalidade PIBIC da universidade e, sob a orientação do professor Francisco Sérgio Rocha, eu elaborei uma pesquisa dentro da área de Direito Constitucional com ligação no Direito Financeiro e também no Direito Público. O nome do plano de trabalho é Os Mecanismos de Enfrentamento de Situações de Crise, um estudo comparado entre realidades normativas distintas. Para que a gente compreenda esse plano de trabalho, é muito necessário que a gente entenda o atual contexto em que nós estamos inseridos, um contexto totalmente modificado por conta da pandemia do novo coronavírus, que causou uma crise sanitária extremamente gigante e uma crise econômica sem precedentes. A partir da análise disso, nós temos então esse plano de trabalho focado em entender como os três poderes têm atuado, poder legislativo, executivo, mas principalmente o judiciário, na figura do STF, como a atuação do STF nesse caso tem se dado nesse atual momento. A partir disso, a gente busca fazer uma observação e um estudo dos mecanismos de enfrentamento de crise que são previstos na Constituição, lá no artigo 136 e no artigo 141. Nós temos o estado de defesa, nós temos também o estado de sítio e a intervenção federal. A partir disso, a gente se debruça a tentar entender se esses mecanismos podem ser utilizados na atual circunstância que nós vivemos e se eles são os mais adequados. A partir disso, a gente tenta entender quais são as suas limitações, quais são os seus pontos positivos e negativos. Para além disso, nós também buscamos entender se há necessidade de alguma flexibilização, de alguma alteração, entre outras coisas. Para além disso, é também muito necessário entender que a atuação do governo federal não tem sido nem um pouco adequada ao momento que a gente passa. Na realidade, a atuação do governo federal mais contribui para toda a situação pandêmica do que necessariamente ao seu combate. Então, a gente percebe, por exemplo, uma atuação do STF muito mais severa no sentido de travar algumas tentativas de violações a direitos constitucionais, a algumas garantias fundamentais que são previstas na Constituição. Nós temos também, por exemplo, uma análise bem mais aprofundada da questão da crise econômica. Através disso, o STF decidiu, por exemplo, pela flexibilização da lei orçamentária fiscal, a qual essa flexibilização permite uma adequação ao momento que a gente está vivendo, que outrora não teria essa previsão, ela teria um outro foco dentro de uma outra realidade. Então, essa flexibilização foi mais do que necessária porque o momento atual é outro e ele exige algumas modificações. E nesse sentido, a gente percebe uma atuação extremamente importante do STF. Para além disso, o objetivo da pesquisa foi identificar esses mecanismos de enfrentamento de situações de crise, se eles são os mais adequados na atual circunstância, tendo em vista as suas finalidades, e para além disso nós elaboramos alguns objetivos específicos na tentativa de buscar soluções, se existem formas de materializar essas soluções, se elas podem ser materializadas através de algum desses mecanismos de enfrentamento de crise, ou então deveria ser feita uma nova reformulação a partir dos que nós já temos. Para que a gente fizesse essa pesquisa, nós utilizamos uma metodologia extremamente bibliográfica, e essa metodologia passou pelo estudo de muitos doutrinadores na área de direito constitucional de uma forma qualitativa. Então, nós fizemos um crivo desses autores que versavam sobre esse tema, mas também fizemos uma pesquisa jurisprudencial, em especial das decisões do STF, porque essas decisões são o nosso foco, tendo em vista que o STF tem sido extremamente atuante nesse momento. Para além disso, é muito necessário destacar, por exemplo, que nós também fizemos uma comparação com o sistema normativo português, porque é o mais próximo, né? Então, nós fizemos um comparativo de realidades da atuação da Suprema Corte Portuguesa com a atuação da Suprema Corte Brasileira. E os resultados que nós obtivemos a partir de todo esse 1 ano de pesquisa foram muito esclarecedores em relação à atuação do STF e também a atuação do governo federal, que por vezes transgrediu os princípios democráticos, beirando muitas vezes alguns discursos questionáveis nesse sentido. Nós percebemos, por exemplo, uma atuação do STF no sentido de garantir
alguns direitos fundamentais, como por exemplo na DPF 709, que basicamente falava sobre a proteção da população indígena. Nós também tivemos, até o dia 31 de agosto, cerca de 12.144 decisões tomadas pelo STF. Então, nós percebemos um número muito alto que diz respeito sobre essa atuação constante do STF nesse momento que a gente passa. A gente também percebe uma tentativa de ser, de fato, guardião desses direitos humanos, dessas garantias constitucionais, frente a essa crise sanitária, frente à crise econômica que a gente está passando. E é muito necessário também destacar que o STF fez frente direta a algumas atuações extremamente questionáveis do governo, como, por exemplo, através da ação de descumprimento de preceito fundamental número 669, o STF vetou uma campanha publicitária do governo que claramente fazia aglomerações e negava a eficiência do distanciamento social entre as pessoas, dizendo que não havia necessidade alguma do isolamento social. Então o STF travou e a gente percebe que de fato foi extremamente necessário, porque cientificamente o isolamento social era a medida mais eficaz de combate à disseminação do novo coronavírus. A gente também tem outras decisões nesse sentido, principalmente sobre a flexibilização da lei orçamentária fiscal, tendo em vista as demandas sociais que surgiram com a pandemia. E também nós tivemos algumas decisões no sentido de tornar a vacina obrigatória no nosso território, mas para além disso, da permissão a estados de conseguirem, de comprarem vacina para o seu território ante a inépcia do governo federal, que a gente percebeu ao longo desse tempo. Por fim, cabe salientar que essa pesquisa ela não está terminada, porque ela foi prorrogada por mais um ano, ainda mais se nós considerarmos que o momento de pandemia não acabou. Então a gente tem uma renovação também das movimentações no cenário político, até porque ano que vem é ano de eleição, então a gente vê muitas movimentações no cenário político, muitas mudanças em todos esses pontos. Então essa pesquisa sempre se renova, os questionamentos se renovam, e muito obrigada pela oportunidade.